uma frase de Jacques Lacan que é muito interessante. Ele diz o seguinte: o que é cruel não é aquilo o que nos dizem, mas sim aquilo o que os outros nos deixam de dizer. E hoje eu quero falar sobre esse tema, na verdade, né? Como o silêncio do manipulador molda, né, o seu comportamento para que você fique totalmente dependente dele. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. O que é crueldade e o que é requintes de crueldade? A crueldade, na maioria das vezes, ela se manifesta na natureza. A natureza, ela é cruel, mas ela não tem requintes de crueldade. Quem tem requintes de crueldade é o ser humano. A crueldade, ela se manifesta indiferente das nossas vontades e dos nossos desejos. Ela é o que é. E uma pessoa que usa de requintes de crueldade, na maioria das vezes, essa pessoa é uma manipuladora. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o silêncio é algo da vida, né? Mas o silêncio que nos condiciona, esse sim, ele é totalmente perverso. Por que perverso? A palavra perverso, ela vem daquilo que nos incomoda constantemente. Ou seja, ela perverte o fluxo das coisas. O narcisista e o manipulador, ele tem o prazer de mexer na ferida. Ele nunca deixa cicatrizar. Então, é por isso que na maioria das vezes, tá, ele usa a punição como o início do condicionamento emocional, né? Ou seja, quando ele já chega naquele aspecto de formatar a pessoa e afastar a pessoa dos seus amigos e dos seus familiares, a pessoa desesperadamente, tá, busca por conexão com ele, porque ele é o único meio, né, da mesma ter, na verdade, uma espécie de sentido. O porquê? Porque se ela recebe o tratamento de silêncio, ou ele, né, está sofrendo uma coerção com o abusador ou abusadora, ele vai entrar totalmente em pânico, né? E ele vai ficar totalmente ansioso. É por isso que muitas vezes ele aceita esse abuso emocional. Por que que isso acontece? O ser humano, na maioria das vezes, ele tem a necessidade de buscar conexão, né? Ele tem o costume de buscar, por exemplo, conectividade. Conexão é propício da nossa natureza querer buscar conexão. E o abandono muitas vezes nos faz entrar numa espécie de desespero. Muitas vezes as pessoas se sentem totalmente desesperadas por ter ninguém para conversar. Tem gente que não se dá bem com a própria mente. E uma pessoa, quando ela entra nesse estado de dependência emocional, ela já foi conectada com o abusador que sem ele ela não consegue viver. É uma espécie de síndrome de Estocolmo. A pessoa se apaixona pela outra que o molda e que o condiciona, tá? Então, é por isso que, por exemplo, quando ela está sozinha ou sozinho, ou o abusador está distante, o que que vai corroer essa pessoa? É aquele sentimento de que ela é ruim, ou ele é ruim, ou ele não presta. Ou seja, ele só tem interesse naquilo que o outro diz para ele, o que ele é, ou o que ela é. Então, você vê que a pessoa já entrou numa espécie de conexão que é totalmente tóxica, né? Ela já se tornou, por exemplo, condicionada. E muitas vezes isso acontece também de uma pessoa que sofre de dependência emocional, né? Uma dependente afetiva, e ela se relaciona com o manipulador. Por quê? A pessoa que tem dependência emocional, elas fazem as coisas para se sentir útil. E o manipulador, ele não faz nada e ele quer ser útil. Então você vê que os dois muitas vezes casam. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a síndrome de Wendy, né? Que é baseado, né, no desenho de Peter Pan. Ou seja, a Wendy, ela faz de tudo para que, né, Peter Pan seja feliz. Por mais que o Peter Pan seja totalmente egoísta, porque a filosofia do desenho se baseia praticamente nisso. Ele não quer crescer, ele não quer
assumir responsabilidades. Então a Wendy faz de tudo para que o Peter Pan fique totalmente feliz e satisfeito, tá? Então é por isso que o dependente emocional, na maioria das vezes, ele faz essa atitude porque está vinculado a um trauma de infância. Ele tenta fazer algo para que ele possa ser útil, mas muitas vezes também isso pode desbancar numa espécie de manipulação, né? Ou seja, eu tento condicionar o outro pelo carinho que eu dou para ele. Mas se a pessoa que é dependente emocional, ela tenta fazer isso com o narcisista, então entra já nesse ciclo tóxico. Então é por isso que muitas vezes o narcisista, o manipulador, ele programa esse tipo de comportamento, porque ele afasta as pessoas dos seus familiares, na verdade, e a pessoa só tem ele como fluxo, só ele como suprimento. Então, aquilo que ele diz, a pessoa muitas vezes aceita até mesmo ser humilhada, porque ele é a única fonte de suprimento emocional para essa pessoa. Mas antes de continuar com o tema de hoje, se ele é totalmente relevante para vocês, se vocês estão gostando do conteúdo, né, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações, dê um joinha. Nós publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. E o vídeo de hoje, ele está dentro de uma série, que é o primeiro, que é o Gaslight Silencioso, né? Que é o primeiro vídeo, e o segundo, que é o silêncio que corrói a mente. E o vídeo de hoje é o vazio programado, quando o silêncio vira dependência, que é o tópico 3. Então, vocês podem assistir esses vídeos alternadamente ou então em sequência. Mas como eu não quero delongar com vocês, eu quero falar o aspecto seguinte, que é a recompensa intermitente. É o afeto dosado como droga emocional. Por quê? Droga emocional. O interessante é que o carinho, a atenção, ela gera adrenalina, noradrenalina, dopamina. Então a pessoa fica nesse ciclo, né? Até um jargão faz isso, um ciclo dopaminérgico, ou seja, quando o narcisista dá atenção para a pessoa, ela fica bem, ele dá carinho, dá amor. Mas quando ela despreza, ela se sente mal. Mas a mesma pessoa tem medo, por exemplo, de se separar do abusador, porque só tem ele como fluxo. Então muitas vezes as pessoas pensam a seguinte frase, que eu já vi muitas vezes: é melhor ficar com ele do que sem ele. É melhor ficar mal acompanhado do que sozinho. Porque a pessoa já está totalmente condicionada a ser moldada totalmente pelo outro. Ela já chegou nessa fase de despersonalização. Muitas vezes as pessoas vêm com esse trauma, por exemplo, que é dos pais, que foram totalmente displicentes, e elas sempre buscam em alguém que possa a salvar. E o narcisista, o manipulador, molda o caráter dessa pessoa. Então, muitas vezes, quando a pessoa fica longe, por mais que o relacionamento seja tóxico, a pessoa nunca vai conseguir viver sem ela. Então, por isso que ela vive, né, no ciclo de dependência afetiva, manipulação, intermitência emocional e abuso narcisista. Porque o narcisista sempre vai trabalhar, na verdade, dentro desse ciclo que nunca se quebra. E a outra característica também é o vazio programado. O silêncio molda pensamentos. Por que ele molda? Na verdade, por exemplo, quando temos uma percepção das pessoas, na verdade temos uma percepção daquilo que sentimos sobre a pessoa, não da própria pessoa. Até por isso que já criamos padrões de pessoas antes mesmo de conhecê-la. Quando eu olho uma pessoa e eu falo o seguinte: nossa, minha alma, meu espírito não bateu com dessa pessoa, meu santo não bateu. Muitas vezes as pessoas têm isso, porque ela está moldando a outra pessoa a partir da percepção que ela tem. E ela está pensando de acordo com a percepção e não da realidade. Então, o silêncio molda pensamentos a partir dessa maneira. Ou seja, se o narcisista deixa a pessoa sozinha, a pessoa não se dá bem com os próprios pensamentos. E ela começa, na maioria das vezes, se atormentar por isso. Ou seja, se alguém te dá atenção, você se sente bem. Se alguém não te dá atenção, você não se sente bem. E uma pessoa que é totalmente emocional, né, emocional, ela não consegue entender que cada um tem os seus problemas. Que nem sempre a pessoa pode te dar atenção, carinho. Por que ela vai pensar: ah, tá vendo? Se a pessoa não dá atenção para mim é porque eu sou relevante. A pessoa não pensa nos meus sentimentos.
A pessoa não está nem para aí com o meu problema. Mas só que ela esquece que a outra pessoa tem os problemas dela para resolver. Mas e sempre, a pessoa que é totalmente dependente emocional, ela vai condicionar o outro mediante o sentimento que ela tem do outro. Então, ela vai julgar o outro mediante a percepção que ela tem. Só que o interessante é que a percepção que ela tem do outro, ela vai pensar sobre, ou vai ter o sentimento sobre a percepção que ela tem do outro, não da pessoa em si. Então você vê que a nossa percepção, ela está entre a realidade e entre a subjetividade. Então sempre interpretamos os outros, na maioria das vezes, de acordo com as nossas, né, dependências dos nossos padrões emotivos. Mas a pessoa que é totalmente dependente emocional, ela sempre vai, né, agir dessa maneira. E o narcisista e o manipulador trabalha isso muito bem, viu? Porque ele sempre vai trabalhar uma espécie de narcisismo covert. O que é isso? Ele despreza, dá carinho, despreza, dá carinho. Ele faz isso, na verdade, para quê? Tornar a pessoa mais dependente emocionalmente dele, e ela não consegue abrir mão dele e ir para outras pessoas, ou conhecer outras pessoas, ou outras formas, né, de relacionamento, porque ela pensa que a única coisa que ela tem é a única coisa boa que existe. É por isso que ela vive totalmente alienada das pessoas. Então, na maioria das vezes também que temos aqui, é a última, né, que é o silêncio como trauma e perda de identidade. Então a pessoa se molda para não ser punida com o silêncio. Olha que interessante. A pessoa se molda para não ser punida com o silêncio. Então ela deixa, na verdade, de se expressar. Ela não expressa aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, porque ela tem medo de ser, né, julgada, subjugada e oprimida. Então é por isso que as pessoas entram nesse ciclo, né, que é totalmente vicioso. Se vocês gostaram do tema de hoje, né, e ficaram conosco até o final, e se esse vídeo é importante para vocês, por gentileza, envie esse vídeo para quem precisa e divulgue, tá bom, o nosso pequeno trabalho. E como sempre, mas antes de terminar, eu vou ter ainda o quarto vídeo, tá bom, para vocês, que eu vou fechar, tá, totalmente esse ciclo, e depois eu posso até elaborar outro, caso vocês queiram, né, quais são os temas que vocês querem, né, elaborar, eu farei com o maior prazer, tá bom? Mas aí precisaria, por exemplo, de umas 80 a 100 pessoas que façam isso, aí sim eu faço, tá bom? Para que, né, as pessoas assistam mais e se, na verdade, e que esse nosso trabalho se alastre, tá bom? Para todas as pessoas que precisam. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos, viu? Que ficaram conosco, e até o próximo vídeo, viu?